Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem legais de um curso sobre tênis de mesa adaptado. Vamos explorar juntos esse universo do esporte para pessoas com deficiência intelectual, a DI, e também transtorno do espectro autista, o TEA. E, claro, o papel da Special Olympics nisso tudo. A ideia aqui é tirar o principal, sabe? Entender um pouco melhor o que é DI, o que é TEA, como a Special Olympics trabalha essa inclusão na prática e, óbvio, onde o tênis de mesa se encaixa nisso tudo. Bom, vamos começar a organizar as ideias. Para todo mundo ficar na mesma página, como a gente pode definir a deficiência intelectual? Claro. Então, a deficiência intelectual, ou DI, ela basicamente se refere a limitações importantes no funcionamento do intelecto, né? Tipo raciocinar, aprender, e também nas habilidades que a gente chama de adaptativas. Habilidades adaptativas. Como assim? São aquelas que a gente usa no dia a dia, sabe? Para se comunicar, interagir socialmente, cuidar de si mesmo, coisas práticas. E um ponto importante: essas limitações têm que aparecer antes dos 22 anos de idade. Ah, entendi. Para avaliar, a gente usa testes de QI, sim. Geralmente a pontuação fica ali em 70, 75 ou menos. Mas não é só isso. A gente olha também como a pessoa se vira nas atividades do cotidiano. Entendi. Quer dizer, não é só um número no teste, mas como a pessoa funciona na vida real mesmo. E uma coisa que sempre gera dúvida: quais são as causas da DI? A gente sabe. Olha, é mais complexo do que parece. É surpreendente, mas assim, em uns 40% dos casos, a causa exata a gente não consegue identificar. Nossa, 40%? Pois é. Mostra o quanto ainda falta pesquisar, né? Mas das causas que a gente conhece, tem fatores genéticos, um exemplo clássico é a síndrome de Down. Tem coisas que podem acontecer durante a gravidez, tipo a mãe consumir álcool, Uhum. complicações no parto também, falta de oxigênio, por exemplo, e até depois do nascimento, sabe? Lesões, infecções graves. A DA afeta mais ou menos 1 a 3% da população mundial. E um dado relevante é que a maioria, uns 80%, está em países de baixa renda. Faz sentido, né? As condições socioeconômicas e de saúde devem pesar bastante. E aí entra a Special Olympics. Como ela atua para incluir essas pessoas pelo esporte? A Special Olympics é uma potência nisso. Foi fundada lá em 1968 pela Eunice Kennedy Shriver e hoje é a maior organização esportiva do mundo para pessoas com DA. É muito mais do que só competição, sabe? Eles oferecem treino o ano todo, eventos regulares e mais de 30 esportes. Uau! E o que eu acho fascinante neles é a filosofia. Tem uma coisa chamada divisioning. Divisioning. Isso, eles agrupam os atletas para competir com outros de nível parecido. A diferença de habilidade é no máximo 15%. E também levam em conta a idade e sexo. Isso garante que a disputa seja justa, que todo mundo tenha chance, sabe? Sim, fica mais motivador, né? Exato. E outra coisa legal é a premiação. Todo mundo que participa é reconhecido. Do primeiro ao terceiro lugar ganha medalha e do quarto ao oitavo, fitas. A ideia é valorizar o esforço de todos. Dá para começar cedinho, com 2 anos, e não tem essa pressão de ranking. E vai além do esporte. Tem programa de saúde, apoio para a família, liderança para os atletas. É bem completo. Muito bacana essa abordagem. Foca mesmo na experiência, né? E o tênis de mesa? Como ele funciona dentro da Special Olympics? O tênis de mesa entrou oficialmente em 87, numa parceria com a ITTF. As regras são as oficiais, mas tem umas adaptações pequenas. Por exemplo, o tamanho da almofada na cadeira de rodas para quem usa. Entendi. E além das competições que a gente conhece, simples, duplas e as duplas unificadas, que misturam atletas com e sem DI, o que é super inclusivo, eles têm também testes de habilidades, para quem está começando, sabe? Tipo, acertar um saque num alvo, controlar a bolinha na raquete, foca nos fundamentos. Legal. E para quem vai ensinar? Para os técnicos, professores, que dicas os materiais dão para trabalhar tênis de mesa com atletas com DI? A chave é adaptar. Usar uma linguagem bem simples, direta, demonstrar muito visualmente. Isso ajuda demais. Outra coisa é mexer no material se precisar, tipo, no começo, usar uma raquete ou bola um pouco maior pode facilitar pegar o jeito do movimento. Faz sentido. Demarcar o espaço na mesa, na quadra, com fita colorida, cone, ajuda na orientação. Às vezes até uma ajudinha física no começo para guiar o braço pode ser útil.
Mas o mais importante mesmo é olhar para cada um. Cada atleta é único, então a abordagem tem que ser pensada para ele, para as necessidades e para o potencial dele. Essa personalização parece fundamental. Agora, vamos mudar um pouquinho o foco para o outro tema importante dos materiais, o transtorno do espectro autista, o TEA. O que a gente precisa saber sobre ele? Bom, o TEA ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. As características principais giram em torno de diferenças na comunicação e na interação social e também na presença de interesses muito específicos ou comportamentos repetitivos. E a palavra espectro é crucial aqui. Por quê? Variedade enorme de como o TEA se manifesta. Não tem duas pessoas com autismo iguais, sabe? É um contínuo. O diagnóstico, que hoje se baseia muito no DSM-5, procura por dificuldades persistentes na comunicação social, tipo na interação, na linguagem não verbal, e também por padrões de comportamento que são restritos ou repetitivos. Que tipo de comportamento? Pode ser muita coisa. Movimentos repetitivos com o corpo, um apego muito forte a rotinas, mudanças podem ser bem difíceis, interesses super intensos em assuntos específicos ou uma sensibilidade diferente aos estímulos do ambiente, sabe? Pode ser mais sensível ou menos sensível a sons, luzes, texturas. No Brasil, é importante dizer, o TEA é reconhecido por lei como uma deficiência e tem níveis de suporte leve, moderado e intensivo, para indicar o quanto de ajuda a pessoa pode precisar. Entendi a ideia do espectro e dos níveis. Então, pensando no esporte, quais os benefícios e as recomendações para pessoas com TEL? O tênis de mesa entra aí também? Com certeza. Os benefícios são muitos. O esporte ajuda demais na parte motora. Coordenação, força, equilíbrio. Na parte cognitiva, pode melhorar a concentração, a flexibilidade para mudar de tarefa. E no social e emocional, nossa, ajuda a desenvolver habilidades de interação, pode diminuir a ansiedade, principalmente se for uma atividade estruturada, e melhora muito a autoestima. E que tipo de esporte costuma funcionar bem? Modalidades individuais, como natação, costumam ser boas, ou aquelas que têm bastante estrutura e repetição, como artes marciais. E aí entra o tênis de mesa. Também atividades com estímulos sensoriais mais controlados, tipo ecoterapia. E o tênis de mesa, por que ele é bom especificamente? Bom, ele tem várias características que podem se alinhar bem com o TEA. A repetição dos movimentos pode ser algo confortável para muitos, exige bastante coordenação olho-mão, o que é um ótimo exercício, e pode ser uma ferramenta para ajudar na regulação das emoções também. Pessoas com TEA podem competir tanto na Special Olympics, como a gente falou, quanto em outra organização chamada Virtus, que tem uma classe específica, a I3, para autismo sem deficiência intelectual associada. Para ensinar, as dicas são parecidas com as da DI em alguns pontos. Criar ambientes previsíveis, usar rotinas claras, apoios visuais e ter muita atenção às necessidades sensoriais de cada um. Ótimo. Então, para a gente fechar essa exploração dos materiais, a gente viu as características principais da DI e do TEA, essa abordagem super inclusiva e adaptada da Special Olympics e como o tênis de mesa, se ensinado com as estratégias certas, pode ser um baita esporte acessível e benéfico para esses atletas. Exatamente. E acho que, olhando para tudo isso, fica uma reflexão, né? Considerando essa diversidade imensa dentro da DI e do TA, como a gente pode ir além de só incluir, de só dar a chance de participar? Como a gente pode criar experiências no esporte que sejam realmente significativas, personalizadas e que ajudem no desenvolvimento único de cada atleta? Fica aí para a gente pensar.